Fala comigo, estudante. Lucas 6, e nós chegamos a um belo trecho de revisões, mas vamos ter algo inédito hoje, nessa passagem mais que especial, que inaugura o famoso Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças. Uma passagem muito especial, relatada não só aqui, mas também em outros evangelhos. Nós vamos começar por Lucas 6. Antes disso, nós temos a revisão sobre a velha discussão sobre comer no sábado. Temos novamente o episódio daquele homem que tem a sua mão ressecada e também é curado no sábado. Temos a escalação em terceiro lugar, onde o nome dos 12 discípulos são mencionados. E eu me esqueci de comentar que são, na verdade, 3 duplas que têm o mesmo nome. Nós temos 2 Simões, temos 2 Judas e temos também 2 Tiagos, dificultando talvez ainda mais a nossa identificação de quem são esses personagens, mas está muito bem discriminado aqui. Temos a revisão do episódio de muitas outras curas e nós chegamos então finalmente no sermão em si. O Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças ou das Beatitudes, é o maior sermão de Jesus que nós temos registrado nos evangelhos. Ele vai tratar sobre a cereja do bolo do cristianismo quando nós estamos pensando na nossa moral, quando nós estamos falando sobre o nosso caráter, sobre a mudança de essência que o cristianismo propõe, que o evangelho prega e exige de nós. Esse sermão, o maior de todos, tem aí orientações práticas, coisas simples que qualquer leitor consegue ler e compreender qual o sentido e qual a expectativa de Jesus para nós, qual a expectativa de Jesus para os seus seguidores. Ele começa falando sobre um grupo de coisas ruins, como pobreza, fome, tristeza e perseguição. E ele nos faz olhar para essas coisas com bons olhos, nos dizendo que se tivermos que enfrentar essas coisas aqui, e principalmente uma ênfase especial na perseguição, que seja proveniente da nossa fé nele, da nossa fidelidade a ele, nós seremos bem-aventurados, nós seremos abençoados e na eternidade teremos uma recompensa certamente robusta. Um grupo de coisas ruins, fatores extremamente negativos, que vividos aqui na Terra produzirão esse saldo positivo na eternidade, onde nós seremos recompensados por isso. O que Jesus está ensinando aqui é que na vida do cristão, felizmente, o sofrimento não é eterno. E por mais difícil que seja a nossa caminhada aqui, por mais intensas que sejam as dificuldades e até mesmo a perseguição, como nós já enfatizamos aqui, chegará um momento que todas essas coisas terão um ponto final e nós teremos a parte boa desse plano tão especial que é o plano de salvação, que é a proposta do Evangelho, que o cristianismo coloca diante de nós, recompensas eternas que dão esperança ao nosso coração, que nos motivam a caminhar, independente da intensidade do sofrimento ou das dificuldades que nós temos que enfrentar. Depois disso, nós temos aí um dos maiores desafios que nós vamos encontrar no cristianismo. Jesus está falando algo que não tem lógica nenhuma, algo quase que irracional, que vai contrário à nossa natureza, porque nós estamos acostumados a pagar bondade com bondade, mas ao mesmo tempo, maldade com maldade. Esse é o padrão de comportamento mais comum e mais recorrente quando nós olhamos para a nossa vida e para a realidade da sociedade como um todo. Mas aqui Jesus está nos recomendando, está ordenando que nós amemos também pessoas que não nos amam, pessoas que, pelo contrário, querem o nosso mal, querem a nossa destruição, não querem nos ver prosperando, não querem nos ver felizes. Jesus diz, vocês precisam amar também essas pessoas. E aqui a gente está diante de uma demanda extremamente difícil de ser cumprida. Nós precisamos reconhecer isso, mas é uma demanda do Evangelho. O cristão não tem inimigos, o cristão não tem oponentes, o cristão não tem pessoas que o santo não bate, não tem rixas, ele vive
como se conseguisse fazer essa relevância, por assim dizer, através da graça de Deus, através do poder de Cristo, tendo condições de reproduzir aquilo que Jesus reproduziu enquanto esteve aqui. Você se lembra, ele estava sendo morto. Olha para as pessoas que estavam crucificando ele e diz: Deus, perdoe essas pessoas. Poxa, mas Jesus, elas estão tirando a sua vida, estão te matando, elas votaram para você estar sendo crucificado agora. Jesus diz: não, eu as amo e eu quero o perdão sendo concedido a elas. A oportunidade, a possibilidade de que elas sejam perdoadas por isso. Esse é o modelo que nós temos. O cristianismo, meus irmãos, nos ensina muito sobre prejuízo. Aqui na Terra, o cristianismo está muito ligado com prejuízos. Muitas vezes nós vamos perder de fato, e é o que está acontecendo aqui. Nós vamos perder na Terra para ganharmos no céu. Ele também nos ensina a não revidarmos. Alguém te ofendeu, alguém te xingou, alguém te difamou, você vai levar desaforo para casa? Sim. Ah, mas isso não faz sentido, eu não posso ficar por baixo, eu preciso me posicionar. O discípulo de Jesus não faz isso. Por mais difícil que seja essa demanda aqui, esse deve ser o nosso esforço diário. É uma recomendação clara, é uma demanda que está presente na palavra de Deus. Nós precisamos nos esforçar ao máximo e pedir que Ele nos dê essa graça, essa condição, que é algo que não é natural, não é lógico isso aqui. Por isso nós precisamos, com muita intensidade da graça de Deus nos auxiliando para conseguirmos viver essa realidade. Ele diz: amar quem nos ama é fácil, qualquer um faz isso. O grande desafio para o cristão é amar o seu inimigo. Qual o modelo? Já falamos de Cristo, que amou os seus inimigos até mesmo quando estava sendo morto por eles. Mas aqui aparece Deus também como o modelo. Ele diz: o Pai de vocês é assim. Ele amou a sua criação rebelde, que o ofende, que o confronta, e mesmo assim Ele ama, mesmo assim Ele releva, e Ele com muita misericórdia, tem tolerado essas pessoas e não tem destruído elas. Em seguida nós temos um alerta. Um dos maiores efeitos do pecado dominando, quando domina nas nossas vidas, é entortar o nosso pescoço. Ele nos faz olhar apenas para o lado e não permite que nós olhemos para nós mesmos, façamos uma introspecção para vermos se existe algo a ser reparado nas nossas vidas, alguma atitude a ser abandonada, mas ele nos faz olhar apenas para o lado e viver uma vida de julgamentos, sempre tentando apontar o dedo na vida das pessoas e não nos preocupando com a nossa própria vida, com o nosso testemunho. É isso o que o pecado faz. E aqui nós somos confrontados a mudarmos essa realidade e olharmos primeiramente para nossa própria vida. Às vezes as nossas balanças estão descalibradas. Muitas vezes um mini cisco, algo minúsculo, insignificante, na vida do outro tem um peso muito maior do que uma lasca de madeira, um pedaço de madeira grande, pesado. Quando é nosso erro, quando é o nosso pecado, nós fazemos vista grossa. Nós não damos o nome devido, que é um pecado, que é um crime contra Deus, e nós não nos esforçamos para abandonar. Mas quando é na vida do outro, nós queremos com todas as forças tirar isso de cena, remover. Não é isso que nós aprendemos aqui. Nós somos confrontados a olhar primeiramente as nossas vidas. Não é que nós não vamos ajudar o outro, não é que nós não vamos aconselhar, mostrar talvez um erro que está sendo negligenciado, mas a preocupação primária, constante e diária, deve ser primeiramente com as nossas vidas. Depois disso, Jesus menciona o detector de fé que existe no Evangelho.
O cristianismo tem um detector. E como é que eu faço essa medida, Eliezer? Existe algum tipo de termômetro? Como que funciona isso para saber se alguém é de fato um salvo ou não? Jesus volta em um tema já mencionado aqui. Como é que eu sei? Frutos, mudança de atitudes, mudança de convicções, mudanças de motivações, é isso que nós vemos aqui. Obras, elas não nos salvam, mas elas testificam, elas manifestam que a salvação alcançou o nosso coração, que nós nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Tudo isso através de frutos, uma mudança de vida. E por último, a pergunta que fica para nós, até aqui já caminhamos muito bem, você já teve contato com muita coisa, você certamente já tomou aí muitas xícaras de café estudando e lendo a palavra de Deus. E existe uma pergunta que deve ser feita, você deve fazer para você mesmo agora. Que tipo de construtor você tem sido? Sobre que tipo de fundamento você tem construído a sua casa? Você tem colocado a sua vida? Que tipo de estudante você tem sido? Só existem duas alternativas aqui. Aquele estudante que conhece, está tendo contato com a palavra, com a verdade, e está praticando isso, está botando para fora, passando para as mãos, para a boca, para os olhos, para a mente, para os pés, que é comparado aqui com esse construtor que faz um alicerce da forma correta, que constrói sobre a rocha, e aí então essa casa não cai quando vem as adversidades, quando vem os assédios do pecado, porque ela está firme. Ou você é o segundo construtor, você é o segundo estudante, aquele que até conhece, que sabe como fazer, que tem o conhecimento da verdade, mas que não pratica isso, só está acumulando às vezes conhecimento. Quem é você após esses 20 dias de estudo? Quem tem sido você? O que você percebe que já mudou na sua vida, por mais que nós estamos completando agora ainda a terceira semana, vamos completar a terceira semana. O que você pode já verificar, que tipo de progresso você pode encontrar na sua vida? Só existem duas reações possíveis, então não seja tolo. Não perca o seu tempo. O conhecimento em si, separado da prática, separado da obediência, não vai te ajudar em nada. Então pare de se enganar se você se identificou nesse momento com esse construtor que fez e edificou a sua casa sobre a areia. Que Deus nos abençoe na continuidade desse desafio tão especial.